Então vamos lá, esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal e por isso a gente tem que gravar ele de qualquer lugar onde eu estou na semana, né? Então hoje um programa especial aqui, diretinho da Argentina, e essa semana a gente vai contar pra você tudo o que aconteceu no mercado financeiro, que não foi moleza não, viu, Vandir? Foi coisas aqui estratosféricas. O programa de hoje tá sensacional. A gente já começa com o nosso querido combalido, né? Ibovespa, que começou o ano com o pé esquerdo, 118.403,56 pontos, foi o fechamento aí, né, do dia 3 de janeiro, aquela tristeza, aquela depressão, 1,61% de queda na semana, mais curta que o de costume. Imagina se tivesse mais 2 dias aí, Vandir, nessa semana, que não tinha acontecido, né? Ainda bem que foi curta. E aqui a gente confere os principais indicadores, porque o Ibovespa fechou assim, mas quando você vai pro IFIX, a altazinha de novo, 0,27%. O IFIX tá já não mais combalido, né? S&P 500, 0,51% de queda, Nasdaq, 0,54% de queda, né? Dois indicadores das bolsas americanas, que todo mundo aqui hoje já acompanha. O dólar com queda de 0,12%. Muito incomum esse movimento, né, do dólar e do Ibovespa caindo ao mesmo tempo. Normalmente, eles têm uma correlação negativa. Se um cai, o outro sobe, né? E aqui nesse caso, a gente acaba percebendo que nessa semana o mundo tá tão catastrófico que eles caíram os dois ao mesmo tempo. E o Bitcoin fechou aí com 4,82% de alta, deixando aquela esperança, deixando acender essa alegria de ver o Bitcoin de novo acima dos 100 mil dólares aí, né? E o Ether, moeda da rede Ethereum, fechou com 7,55% de alta também. A gente teve uma semana aí bem parada no mercado financeiro, todo mundo curtindo o Réveillon, né? Palavra francesa, não sei porque que a gente usa, o Ano Novo, mas a gente tem muita coisa para comentar hoje, começando pelo pessimismo do mercado com relação à economia do Brasil em 2025, porque pela 11ª vez seguida, o Boletim Focus do Banco Central aumentou a perspectiva de inflação, passando de 4,84% para 4,96% no fim desse ano, e a meta do governo é de 3%. A maior preocupação continua sendo, então, o risco fiscal, porque se o governo não para de gastar e dar um jeito com as contas públicas aí, a gente pode ter mais crise, parecer com aquela de 2015 ali, do governo da Dilma Rousseff. E apesar do governo ter fechado o ano com desemprego nas mínimas históricas e o PIB crescendo mais que o esperado, a inflação pode fazer tudo desandar daqui pra frente, né? Porque é aquilo, a coisa tá indo bem, mas tá com muita injeção de capital, muito dinheiro do governo. Se as coisas não se estabilizarem, nabo pra gente. E a explicação é que os preços mais altos forçam aí o Banco Central a aumentar ainda mais os juros, o que explica o mercado já prevendo aí uma Selic perto de 15% no fim de 2025. Lembrando também que no ano passado o mercado previa uma queda na Selic e acabou subindo. Então essas previsões, elas não dá pra gente se apegar assim, né? Mas é muito preocupante, porque os juros altos fazem a economia brasileira ficar estagnada, o que é ruim para todo mundo, porque se o Brasil para de crescer, as empresas ganham menos, contratam menos, o desemprego sobe, fica mais difícil para o governo aumentar a arrecadação e enfrentar o déficit público, o nosso percentual de pagamento de imposto fica mais alto, a arrecadação do governo tem batido cada vez mais recordes e lá. Resumindo, roda, cai na nossa. Só tora no seu nariz, né? Essa situação é tão séria aí que a gente fechou 2024 com um rombo recorde. Não dá nem pra chamar de rombo, mas a gente tá chamando de cratera agora. De mais de R$1 trilhão e uma dívida de mais de 77% do nosso PIB. O Paulo Guedes aí tinha derrubado essa dívida ali pra 72% do PIB depois da pandemia do Covid, né? Então, pra gente entender aí o quão grave é essa situação agora. E aí agora, no último relatório das projeções do ano, o Tesouro Nacional disse que se o governo não fizer nada, essa dívida vai chegar a 83% do PIB em 2028. Então vai chegar. O governo não costuma fazer muita coisa. Ou seja, quase todo o dinheiro que a gente está arrecadando vai ser utilizado para pagar a dívida. Não adianta fazer reforma fiscal se a gente tem que cada vez mais aumentar a taxa de juros, o governo tem que vender cada vez mais título público e se endividar cada vez mais. É assim, olha, a gente aumentou a arrecadação, então o seu salário foi de 2.000 para 2.200 e agora a gente gastava 4.000, estamos gastando 4.800 com dívida. Adianta o quê? Nada. Né? E a gente não pode esquecer que o governo Lula tem vários outros problemas para enfrentar esse ano. Depois de bater o recorde de déficit das empresas públicas nos últimos 15 anos, recorde nas queimadas, nas mortes por dengue, na desaprovação do governo que chegou a 48% e no preço do dólar, que agora, né, tá aí bonitão. Se a gente olhar o dólar aí, chegou a bater R$ 6,30 só em dezembro. A gente tá falando do terceiro pior ano de fluxo cambial negativo na história de todo o Brasil. Só não foi maior que a de 2019 e a da pandemia de 2020. E esse resultado só não foi pior porque em dezembro o Banco Central aí fez o maior leilão de dólares da história no único mês, né? Torrando aí 21 bilhões de dólares, o que dá 6% de todas as reservas de dólar do Brasil para tentar segurar a desvalorização do real. E ainda assim o real fechou o ano com a desvalorização de 27% em relação ao dólar, né? Então, assim, o Banco Central gastou
6% de tudo que a gente possuía de reserva para jogar o dólar ali no mesmo preço que ele estava, basicamente, só diminuir a pressão que ele estava de crescimento. E como o fluxo de capital estrangeiro é uma parte importante do fluxo cambial, esse medo dos estrangeiros de investir no Brasil ajudou a derrubar nossa bolsa. O Ibovespa caiu quase 10% em 2024. E quando a gente olha a bolsa dolarizada, né, bolsa em dólar mesmo, a gente está falando de 30%, o EWZ, ou seja, cara, todo brasileiro ficou mais pobre esse ano, né? Um resumo aí que a gente teve. Primeiro ano do governo Lula em 2023, com o mercado bem apreensivo, mas ficando mais aliviado, conforme a Haddad foi se mostrando ali mais ponderada, até um pouco mais pró-mercado, né, do que a gente imaginava. No ano retrasado aí, e aí as ações voltaram a subir. O Bovespa bateu o recorde nominal em dezembro de 2023, e aí eles ficaram tranquilos. E depois de 2024, a gente chega aqui perdendo o controle das contas públicas, né? Batendo o pé para não cortar gasto, déficit fiscal se tornando o maior problema do nosso país. E agora a gente tem uma perspectiva ruim para 2025, com vários bancos, inclusive, recomendando a venda de ações brasileiras. E o motivo é que a gente pode ter uma value trap aí, né? Uma armadilha de valor na Bolsa Brasileira. Ou seja, as ações estão baratas, mas os analistas dizem que o risco é grande demais. E eu estou comprando, quero deixar bem claro. Nossa Bolsa Brasileira está com um desconto quando a gente olha para a média dos indicadores aí de PL, né? O preço pelo lucro das empresas está em 7,89 vezes e a média histórica é de 10,96 vezes. Acho que o Brasil tem risco, mas não é uma coisa que eu tenha esse receio, não, das empresas deixarem de existir nem nada disso. E se de um lado tá todo mundo acreditando que tem um cenário desafiador em 2025, por outro lado, os analistas ainda acreditam que a bolsa vai subir um pouco mais, né? Na média, a aposta é que o Bovespa vai fechar o ano acima dos 140 mil pontos, né? Tá variando aí do JP Morgan, que está sendo considerado o mais pessimista, talvez, a 135 mil, até o mais otimista, que seria a CM Capital, a 154 mil. Eu queria o seguinte, mostrar que os investidores sardinhas aqui desse canal sabem mais de bolsa que os analistas todos. Você vai comentar aqui quantos por cento você acredita de alta em 12 meses, aqui embaixo, né? Sendo aí o otimista ou pessimista, todo mundo aqui tá sendo otimista com relação ao índice. Vai comentar aqui quantos por cento e a quanto você acha que vai fechar. E a gente vai pegar, e lá no fim do ano, a gente vai voltar nesse vídeo e vamos dar um prêmio para quem acertar. O mais próximo. O que você acha? Eu acho válido. Eu acho válido também. Já que é pra fazer chute, porque tudo isso é chute, ninguém sabe, ninguém dorme com o Lula, nem com o Andrade, nem com o Galípolo, nem com ninguém. Então já que é chute, fazer chute a gente sabe chutar também. Todo mundo aqui é boleiro, todo mundo joga um futebolzinho de fim de semana, virou pelada, a bolsa virou pelada. Então chuta aí você também. E uma coisa que também pode influenciar muito no Ibovespa nesse ano é a volta do presidente Donald Trump aos Estados Unidos. Ah, você gosta do Donald Trump? Não, só empolguei. Eu gosto do Donald Trump, vou admitir, o laranjão. Aquele arrotinho de chucrute, ele pra mim, ele é o homem lindo, velho. Ele vem forte aí pra esse segundo mandato, com apoio muito grande do Congresso, que já tomou posse na sexta-feira, a posse do Trump vai ser no dia 20. O mercado já tá esperando que ele invista pesado na economia americana, que pode aumentar a inflação e até interromper o ciclo de corte de juros nos Estados Unidos. Será? E pro Brasil, o governo Trump pode afetar a bolsa de várias maneiras. Ele já deu a entender que vai taxar as importações brasileiras para compensar o imposto de importação no Brasil, ou a gente abaixa. Isso pode atrapalhar a nossa venda de commodities. Já falei lá, já disse em vários vídeos aí, tô cansado de falar isso aí. Ele pode boicotar também produtos chineses e esfriar a economia do nosso principal cliente aí, que é a China. Resumindo, o laranjão quer pôr em quem? No Brasil. E o novo secretário do Tesouro, do Trump, equivalente ao ministro da Fazenda, vulgo Andrade de lá, tá prometendo aumentar a produção de petróleo nos Estados Unidos de 13 para 16 milhões de barris por dia, que pode acabar prejudicando aí a Petrobras. Resumindo, é tudo contra a gente. Vai mais, xinga mais. O povo aí, vai lá, Janja, ministra das Relações Internacionais. Outro ponto aí importante também é que o Trump pode ser decisivo para acabar com esse conflito aí na Ucrânia e também com a guerra de Israel contra os terroristas, que nessa semana deixou 54 mortos na faixa de Gaza. Ou seja, se o Trump conseguir utilizar essa influência dos Estados Unidos para acabar com essas guerras, a tendência é de queda no preço do petróleo, porque tem vários produtores importantes envolvidos nesse conflito. Bom para o mundo, né, mas não necessariamente para a Petrobras. E quem também pode cair com o fim das guerras é o ouro, né, que com esse cenário de instabilidade econômica dos países e risco da escalada das guerras, teve o melhor desempenho, 14 anos, subindo 27% em 2024, que acabou puxando para cima o preço das joias e fez até a Rolex aumentar em 8% o preço dos relógios. Muito importante essa informação, né? Principalmente pra gente que é consumidor aí, todo mundo aqui, grande consumidor de Rolex. A gente compra 4, 5 por mês, fazer coleção, né? Aí afetou muito a gente, né? E é claro que os entusiastas do Bitcoin também estão ansiosos para ver como vai ser a dobradinha Trump e Elon Musk, que vai fazer parte do governo, que é ajudar a desburocratizar o mercado cripto. A eleição do Trump fez o Bitcoin disparar e fechar o ano com 130% de alta, e o ano terminou com boa parte dos investidores sacando dinheiro para embolsar esse lucro de até agora. O que não está sendo bom para o Musk é a queda nas vendas da Tesla, que vem perdendo a guerra contra a principal concorrente, a BYD, é a fabricante de baterias da própria Tesla, né? Enquanto a Tesla teve a primeira queda anual de entregas, com 1,8 milhão de carros em 2024, os elétricos chineses tiveram recorde de vendas. Isso fez as ações da Tesla aí
despencarem quase 10% na semana, com a $406,13. Para você que chegou até aqui, o que eu vou te convidar? Poxa, para você conhecer a UVP, né, a maior escola de investimentos do Brasil, já começa seu ano tudo certinho. Se você quiser se matricular, auvp.com.br, clica aí no botão preencher o questionário, preencha as perguntas tranquilinho, porque vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteirinho. Lembrando, entrou na UVP e não aprendeu a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Agora a gente vem aqui pro quê, Vandinho? Rapiditas. Rapidinhas. O que é uma rapidinha, Vandinho? Uma rapidinha é algo que você não deve fazer depois de comer uma parmegiana aqui em Mendonça, viu? É um negócio difícil. Não é nada disso, não. Eu tô falando aqui das notícias rápidas, né? Notícias rápidas e não tão relevantes o suficiente para ganhar um destaque aqui no programa, né? Então, o governo fechou um acordo com a Gol e a Azul e vai perdoar 5,8 bilhões em dívidas tributárias das duas empresas. A conta da Azul vai cair de 2,8 bilhões de reais para 1,1 bilhões de reais e a Gol só vai pagar 880 milhões de uma dívida total de 5 bilhões. Caiu legal. O desconto da receita da Fazenda Nacional levou em conta a situação econômica e a capacidade de pagamento de cada companhia aérea, né? Lembrando que se elas quebrarem, a gente não viaja mais. E a dívida líquida da Azul estava em 24 bilhões no terceiro trimestre e da Gol em 27 bilhões, né? Então elas não estão tendo nem lucro. A B3 e a Receita Federal lançaram uma nova ferramenta para ajudar o investidor na declaração do imposto de renda. O Revar de renda variável pode ser utilizado a partir desse ano para apurar os ganhos com ações, fundos imobiliários, ETFs e BDRs e calcular o imposto devido e gerar a DAF. Então é uma facilidade aí, finalmente a B3 se movendo. Agora que ela vai ganhar concorrência. Depois de oferecer quase 16% de rentabilidade, o Tesouro Direto recuou um pouco na volta do Réveillon aí e fechou a semana com uma taxa de 15,56% ao ano. Mas para quem é cliente da UVP, lá na UVP Capital, você pegou hoje títulos, não do Tesouro, mas títulos privados aí de 17,10%. 17,50, graças ao rentismo brasileiro. Ainda tem cashback, então você talvez pega 18, né? Já o Tesouro IPCA está pagando 7,75% acima da inflação para o título com vencimento em 2027. Sem reconhecer o resultado das eleições na Venezuela, mas dando a entender que reconhece, o presidente Lula vai enviar uma embaixadora para a posse de Nicolás Maduro. E não é o Gustavo Lima, que seria o embaixador adequado para essa situação. Na próxima sexta-feira aí é uma embaixadora que vai lá visitar. O ditador está há 12 anos no poder, 12 anos, né? Desde a morte do Hugo Chávez, em março de 2013. E o Hugo Chávez já não era lá um democrata, porque também tinha dado golpe, tinha fechado, trocado os ministros da STF, fez um rolo danado, um cambalachozinho. Uma coisa interessante, viu? Depois vale a pena você estudar essa história. E aí o presidente Lula, no engate, já veio aqui e sancionou uma lei que cria uma nova estatal voltada para a exploração aeroespacial. A empresa vai ser subsidiária da Nave Brasil, criada em 2020 no processo de reformulação da Infraero. Então, exploração espacial aí. O cantor sertanejo Gustavo Lima cansou de ser embaixador e quer ser presidente da República agora em 2026. Como ele apoiou o Bolsonaro nas últimas eleições, parte da imprensa está tratando a notícia como uma traição ao ex-presidente. Ele podia primeiro ser governador de Goiás, depois do Caiado aí, bem que é o Vilela que vai vir agora. Né? Você tem que começar os sonhos aos poucos, Gustavo. Não dá pra ser desse jeito, não. Eu vi o pessoal falando que ele vai entregar o Bolsa Tigre. Mas se bem que se o Brasil parece um puteiro de cabaré, ele entende. Ele entende. Podia, inclusive, ser um slogan, de cabaré eu entendo. Fica aí a dica pro Gustavo Lima. E notícia ruim agora, os ataques terroristas aí em Las Vegas e Nova Orleans deixaram 16 mortos no dia 1º de janeiro e podem acabar com os planos da Turo, conhecida como Airbnb dos carros. A empresa estava se preparando para fazer um IPO e vender as ações na Bolsa Americana, mas os dois ataques foram feitos em carros alugados pela Turo, o que levantou dúvidas sobre controle de usuários e segurança da plataforma. E agora a gente vem aqui para o calendário dos dividendos, começando com ele, o BTG Pactual. Tá pagando, meu patrão. Pagando. Meu patrão. Vitia e a BrisaNet também vai pagar. Tem ação pra caralho do BTG. Vou ficar rico só com esse dividendo aqui. E pra fechar esse programa sensacional, a gente aqui traz uma notícia realmente relevante. O Flamengo e o Corinthians podem perder as principais patrocinadores por causa da decisão do STF sobre bets consideradas ilegais no Brasil. A PixBet e a Esportes da Sorte não foram listadas pelo Ministério da Fazenda para atuar legalmente em 2025. O que sobrou foi usar uma autorização da Loteria do Rio de Janeiro, mas que, segundo o STF, só tem validade dentro do estado do Rio de Janeiro. O Tigrinho vai parar de pagar. Vai parar de pagar. Agora a CBF quem vai decidir se os times podem continuar mostrando as marcas na camisa das competições nacionais. Bom, se não é legalizado, vai mostrar a marca como, meu filho? Se legalizar, o PCC tem que fazer anúncio também. Porque, né? Se tá proibido e pode fazer patrocínio, então o PCC vai fazer anúncio também. Palhaçada é essa? A gente tem que analisar o quê, gente? A STF já analisou isso aqui, não é possível. A CBF já tem que analisar isso aqui, não. A CBF já tem que dar prejuízo pra isso aqui. Cadê o Xandão? Senão o Xandão resolve essa p... Se botar, o Xandão vai tirar. Resolve. Eu vou falar. Cabeçona. Vai, beijo!